E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês hoje como é que eu faço para entregar a dieta no momento da consulta, tudo bem? E para isso é interessante ressaltar que é de extrema importância você, nutricionista, fazer um processo de planejamento. Você precisa planejar a sua consulta, porque a pior coisa que tem é as pessoas saírem com dúvida, você não conseguir informar tudo o que você precisa, ou ter que fazer trabalho pós-consulta, que é a pior chatice de todas. E para isso também tem que entender que além do planejamento, duração é de extrema importância. Então, você não consegue fazer milagres, você tem que atender essa pessoa em 5 minutos, 10 minutos. Então, assim, você tem que encontrar qual que é a duração que não canse o paciente e você consiga encaixar e esquematizar toda a sua consulta. No meu caso em específico, eu tenho três tipos de consulta. Eu tenho aquele indivíduo que só vai para fazer o exame de bioimpedância. Eu deixo um tempo de 15 a 20 minutos, que ele chega no consultório, ele se pesa, eu interpreto, faço o envio do resultado, tá? Quando a pessoa vai para a primeira consulta, onde já está incluso o cálculo da dieta, o acesso ao aplicativo e o exame de bioimpedância, eu deixo um período de 1 hora e meia. Eu nunca fico 1 hora e meia, raras exceções. Normalmente eu finalizo a consulta em torno mais ou menos de 1 hora. Só que eu vivo em São Paulo, eu sei que qualquer lugar que você vai, a qualquer momento do dia tem trânsito, então é normal os indivíduos se atrasarem, os pacientes se atrasam. Eu não gosto de fazer um outro paciente esperar, então eu prefiro deixar esse tempo de 1 hora e meia nas primeiras consultas. E nas consultas seguintes, os retornos desses indivíduos, né, a segunda, terceira, quarta consulta, eu deixo um período de 1 hora, porque eu já passei aquele conteúdo denso da primeira consulta. Então, basicamente, eu faço isso porque eu gosto de. Quem já foi no consultório sabe disso. Eu sempre termino todas as minhas consultas com a simples frase: todas as suas dúvidas foram respondidas? Você tem mais alguma dúvida? Eu faço questão de tirar todas as dúvidas do paciente naquele momento. E não apenas naquele momento, porque também a pessoa pode mandar. No meu caso, eu não tenho retorno incluso, né? Eu não trabalho com retorno, são consultas únicas, mas a pessoa tem um contato direto comigo. Então ela consegue perguntar sobre a dieta. E tem pessoas que perguntam o tempo inteiro, não tem absolutamente nada de errado nisso, porque eu sei que quanto mais elas perguntam, mais presentes elas estão no plano e, consequentemente, mais fiéis, vão consolidar resultados, vão voltar, então acabam auxiliando, não tem absolutamente nenhum problema. E assim, tem paciente que enrola um pouco mais para falar, fica contando casos, então para isso que requer também o planejamento e a duração da sua consulta. Então, se o paciente fala muito devagar e tudo mais, eu dou uma acelerada ou oculto algumas informações para encaixar mais ou menos naquele horário previsto. E se a pessoa fala muito rápido, eu vou informando um pouco mais para estender um pouco mais essa consulta para ficar mais ou menos naquele range de 1 hora, tá bom? Uma coisa que eu te peço encarecidamente, nutricionista, não faça isso. Não chega para o paciente e fale o que ele já sabe. Aliás, todo mundo sabe que é uma alimentação saudável. Você não precisa falar para ele que ele tem que ter um prato colorido, que ele tem que comer verdura, que ele tem que comer legume, que doce faz mal, que refrigerante faz mal. Eu já fui numa palestra escutando sobre nutrição, eu escutei exatamente sobre isso. E eu, lá da plateia, me moendo, falo: Meu, mas não precisei fazer faculdade de nutrição para saber dessas informações. Isso é o óbvio. Às vezes você tem que falar o óbvio, mas não é toda hora que você tem que falar o óbvio. Eu vou dar uma outra visão para você, porque é claro que esses alimentos vão compor os pratos, os cardápios desses pacientes. Mas vamos supor que chegou um paciente seu com colesterol alterado, que tem um LDL alterado, né? Uma coisa que é interessante sobre o exame de sangue. No início do meu atendimento, eu não sabia muitas coisas sobre exame laboratorial. Então, eu sempre perguntava para o paciente no WhatsApp: você tem algum exame laboratorial? Você pode me enviar? Então, eu ia lá, ficava estudando um dia antes, né, sabendo mais ou menos, tentando me preparar para falar as coisas para o paciente, né? Depois, com o tempo, você acaba realmente interpretando também esses resultados na frente do próprio paciente para ele conseguir realmente entender as coisas. E vamos supor que você averiguou que teve uma alteração no colesterol LDL e você fala assim: olha, eu vou trabalhar com mamão com aveia para você à tarde. O paciente vai falar: tá bom. Ou você pode ter uma aplicação completamente diferente. Você informar o paciente. Não é porque ele é leigo que ele é ignorante. Todo mundo consegue aprender. Você só precisa ensinar. Você está pronto para ensinar esse paciente? Então você tem que se planejar para conseguir passar informações úteis para esse paciente. Então eu vou dar um exemplo, falando aqui especificamente da aveia. A aveia protege o seu corpo, que eu citei mais ou menos uns 20 mecanismos de ação nesse vídeo, falando sobre os diversos benefícios. Aliás,
eu gravei nesse mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? Então, basicamente, eu não vou explicar novamente os mecanismos de ação, mas eu faço basicamente esse desenho aqui para o paciente. Eu chego e falo assim: olha, quando você tem o colesterol LDL elevado, ele pode causar o processo de aterosclerose. Eu vou lá e desenho a artéria para o paciente, mostro, explico o mecanismo. Eu falo que a aveia consegue reduzir o colesterol por conta desse mecanismo, desse mecanismo, desse mecanismo. Eu explico, eu informo para o paciente. E aí, às vezes, eu percebo e falo: olha, esse paciente aqui, eu tô vendo que ele se preocupa com a saúde da pele, né? Passar creme, mais um monte de coisa. Eu falo, ó, você sabia também que a aveia, ela é uma ótima fonte de silício? E o silício, ele deixa sua pele bem forte, suas unhas bem fortes, seu cabelo muito mais hidratado. Ele consegue, principalmente, eu falo aquela palavra mágica que todo mundo gosta, ele é um dos precursores de colágeno. Então, quanto maior as quantidades de silício que você tem, mais força você tem na pele, mais elasticidade. E sabe qual que é a maior fonte de silício? A aveia. A pessoa fala: opa, e por que que eu falo essa informação? Porque às vezes, na hora que eu estou montando um plano alimentar com essa pessoa, ela chega para mim e fala assim: Ciro, não esquece da aveia, hein? Eu passei uma informação para ela que ela vai passar para outras pessoas. Então, não é que eu passo um cardápio diferente de outros profissionais. Às vezes você tem que falar diferente, falar o que a pessoa não sabe para conseguir convencer ela. Porque no fim, meu amigo, todo mundo sabe que pudim de leite faz mal. É gostoso, mas faz mal, tá bom? Então, durante a consulta eu também faço o exame de bioimpedância e a interpretação do resultado. Isso requer mais ou menos em torno de 5 a 10 minutos do tempo da consulta, tá bom? Depois, aqui lembrando que eu sempre faço essas explicações, né? Esse aqui é o consultório, para quem não conhece, então eu sempre deixo esse monitor, que esse monitor é basicamente, não é o espelho da minha tela, mas eu tenho o controle das duas telas, eu deixo virado para o paciente às vezes acompanhar. Às vezes ele me manda o exame laboratorial, eu abro o exame aqui na frente dele e eu vou interpretando passo a passo para esse paciente, né? Aqui eu faço também o desenvolvimento do cálculo, que eu estimo o gasto energético total desse paciente a partir da rotina dele, passo a passo. E também faço a montagem da dieta junto com o paciente. Porque a partir do momento que ele entende todo o cálculo, ele entende todas as quantidades de caloria, a importância dos macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e a gordura, você começa a criar um pouco mais de confiança desse seu paciente. Então, basicamente, né, já fiz um vídeo específico, é um vídeo mais antigo aqui do canal do YouTube, que eu mostro a tabela que eu faço, né, que eu montei uma tabela no Excel, até num domingo que eu fiz isso, basicamente. Ah, Ciro, mas eu não sei mexer no Excel, eu também não sabia. É, eu tenho um monte de defeito, mas um que eu não sou é preguiçoso. Eu não tenho nenhum medo de aprender alguma coisa que eu não sei. O YouTube está aí disponível para ensinar basicamente o passo a passo. Era um vídeo de 4, 5 horas, se eu não me engano. Eu fiquei copiando passo a passo do layout para conseguir entender e coloquei as minhas informações, os meus dados. Então, no caso, essa tabela aqui que eu faço junto com o paciente, eu consigo ter um esquema, um esqueleto da antropometria, vamos assim dizer, associado com o gasto energético dele. Então aqui, por exemplo, eu tenho o peso, a partir do peso eu consigo descobrir a quantidade de gordura pelo exame de bioimpedância e faço a massa livre de gordura. Com a massa livre de gordura já tenho o cálculo perfeito para fornecer, que eu utilizo no caso a fórmula de Cunningham, que é a mesma coisa da Embody faz, que é para estimar sua taxa metabólica basal, que é o seu gasto em repouso. Com a taxa metabólica basal, associado com a quantidade de horas que esse indivíduo dorme e o fator rotina dele, ou seja, se ele é sedentário, se ele se mexe um pouco mais, eu consigo estimar o gasto desse indivíduo acordado e o gasto desse indivíduo dormindo. A somatória disso aqui, você tem o gasto energético desse indivíduo sem fazer atividade física, que normalmente acontece no sábado, no domingo, tá? Ou naqueles indivíduos que não fazem uma atividade física. E caso façam algum tipo de atividade física, também, ó, tipo de atividade física número 2, 1 e 3. E a partir desses dados aqui eu formo o gasto médio, ou seja, quanto esse indivíduo gasta, uma maneira mais mediana, vamos assim dizer, por semana, né? No caso aqui diariamente, mas somando 7 dias. Tudo bem? Então aqui eu não vou explicar mais ou menos sobre essa tabela. Esse vídeo são 12 minutos que eu explico detalhadamente sobre a minha tabela. Não passo as fórmulas que foram utilizadas, né? Mas são fórmulas muito simples, as fórmulas que você encontra aí em livros e em artigos, tá? Então já consigo isso tudo naquele período mais ou menos de 1 hora até no máximo 1 hora e meia, tá?
E depois eu faço a montagem da dieta com esse indivíduo, porque agora eu já sei tudo o que eu preciso. Eu já sei os alimentos que eu preciso trabalhar, às vezes interpretando algum colateral que esse indivíduo tem, algum colateral de algum medicamento, os sintomas associados, o objetivo desse paciente, já sei o gasto energético dele, e a partir do momento que eu já sei todas as informações, eu consigo fazer o cálculo da dieta. Eu, Ciro, utilizo o Web Diet. Já utilizei um outro tipo de aplicativo anteriormente. Eu não gostei, mas eu não vou falar o nome dele, porque não é porque eu não gosto que eu preciso ficar falando mal também. Mas esse em específico eu gostei mais, né? Com preço acessível. E a vantagem desse Web Diet, que ele consegue gerar também o aplicativo deles, ou seja, o paciente, tudo que eu faço no meu sistema, automaticamente vai para o celular desse seu paciente, um aplicativo que ele baixa, aí ele baixa, vai ter essa carinha aqui, ele clica lá, já me consultei, coloca o login, a senha dele, e aqui um exemplo que eu peguei da própria internet, por sinal, vamos imaginar que aqui tem a refeição single, que esse indivíduo ele vai consumir uva, 15 unidades, com whey mais iogurte. Se ele clica aqui na uva, popa uma janelinha que vai ter um monte, mais um monte de opção de fruta. Então aumenta muito mais a variedade dessa dieta. Tudo enquadrando dentro das calorias e das informações que eu passei dentro do sistema. Então esse é o motivo, esse é a razão de eu realmente escolher o Web Diet, né? Que é esse aqui, mas fica a seu critério. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para calcular a dieta. Então, para mostrar que não é nenhum bicho de sete cabeças, e vai ser uma questão muito rápida, porque é uma coisa que você faz com uma certa frequência, né? A prática você adquire pela frequência, né, e a consistência que você faz, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, aqui está basicamente aqui o aplicativo, o Web Diet. Então, a primeira coisa que eu faço, né, eu gosto de colocar sobre trabalhar sobre o cardápio de equivalente. E eu coloco o peso desse indivíduo. Vou imaginar que ele tem lá 80 quilos. Vamos por 70 quilos. 70 quilos esse indivíduo. E aí é o indivíduo clássico, aquele indivíduo que não tem nenhum sintoma, não tem nenhum colateral, não tem absolutamente nada, é só um fim estético. O que vai mais acontecer no seu consultório? Quero perder gordura corporal, ganhar massa muscular. Você averigua que o paciente tem, por exemplo, excesso de gordura corporal e compensa nesse início trabalhar com déficit energético. Então já estimei o gasto energético dele. A partir da nossa tabela do Excel, descobri que ele tem um gasto de 2.000 calorias e vou fazer para ele uma dieta de 1.500 calorias, por exemplo, para fazer um déficit de 500 calorias diária, que dá 3.500 calorias semanais. Então, basicamente, eu pergunto para o paciente, porque a primeira dieta que eu gosto de fazer muito uma dieta claro que depende de cada caso, mas eu gosto de fazer muito uma dieta quantitativa. Eu normalmente pego o que os pacientes consomem, eu reduzo as quantidades para primeiro eu ganhar a confiança dele, ele conseguir perder peso consumindo as coisas que ele gosta. E depois eu começo a mexer na qualidade dessa dieta. Ele chega para mim e fala assim: Ciro, eu faço café da manhã, eu faço almoço, eu janto, não faço lanche da tarde. Eu vou lá, explico, eu falo: olha, o lanche é interessante para reduzir aquela vontade de doce que você tem por conta disso, ponto aqui. Começa a informar, convence ele, você estuda para isso, né, pessoal? Aí, lanche da tarde, coloquei aqui. Primeira coisa que eu gosto de fazer em um paciente que ele realmente quer ganhar massa muscular, e eu respeito as recomendações, os guidelines aí, principalmente da International Society Sport Nutrition, já fiz diversos vídeos sobre as recomendações proteicas, que fala que o interessante é você fracionar em algo em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por cada quilo de peso, tentando fracionar uniformemente ao longo do dia. Então, meu range aqui é tentar bater 1,6 gramas, porque eu gosto de trabalhar muito por grama por quilo, né? Tem paciente que gosta tem nutricionista que gosta de trabalhar com caloria, eu gosto de trabalhar grama por quilo para os macronutrientes. Então, se eu quero, por exemplo, desempenho esportivo, eu foco em 5 gramas de carboidrato. Se eu foco em ganho de massa muscular, às vezes num déficit energético, então eu coloco 1,6 aqui e reduzo o déficit energético. Aqui vai mais a questão teórica mesmo. Então, a minha meta é conseguir fornecer, por exemplo, 1,6 gramas de proteína por cada quilo de peso para esse indivíduo. E eu pergunto para ele, eu falo: olha, qual fonte de proteína que você gosta de comer pela manhã? Ele chega e fala assim: ah, Ciro, eu gosto de consumir ovo. Eu falo: ah, quantos ovos você consome? Ah, eu como um ovo. Eu sei que se eu colocar 0,5 aqui é o equivalente a um ovo. Como é que eu sei disso? É prática, né, pessoal? Tem que ficar fazendo. Aí eu falo: olha, se a gente colocar aqui só um ovo, deu 0,1 grama por cada quilo de peso.
E o interessante seria colocar algo em torno de 0,4 gramas para ficar uma coisa uniforme, bacana. Será que não tem como você consumir um pouquinho mais? Consome, vamos supor, aí uns 3 ovos. Ah, Ciro, eu consigo comer 3 ovos. Na verdade, eu como 3, só que se falar um para não ficar feia, eu vou lá e coloco 3 ovos, bateu 0,3. Consegue colocar um queijo junto? Consigo, então eu vou lá e coloco queijo. Qual queijo que você gosta? Ah, Ciro, eu gosto do queijo Minas, então eu vou lá e coloco queijo Minas. Ah, mas eu gosto de mussarela, coloco lá queijo mussarela. Só vou montando as proteínas. E no seu almoço, você come carne, come frango, come peixe, como tudo isso aí. Eu vou lá e coloco uma quantidade para bater, porque eu sei que se eu colocar dois num cara de 70 quilos dá 0,4 gramas aqui. Ah, eu gosto mais de peixe, então eu coloco pescada. Gosto de frango, então vou lá, coloco filé de frango. Gosto de contrafilé. Gosto de ovo, vou colocar aqui também. No lanche da tarde, putz, Ciro, o lanche da tarde eu tô na correria, não consigo fazer alguma coisa, vou usar algum suplemento, né? Vamos trabalhar com whey, eu vou lá, explico como é que faz para comprar o whey, quais são as marcas sugeridas. Vou lá e coloco whey protein para esse paciente à tarde, por exemplo, também numa quantidade que eu sei que se eu colocar aqui 2, vai dar 0,4 gramas no indivíduo de 70 quilos. E o jantar, a mesma coisa do almoço também. Colocando isso, eu consegui deixar para esse indivíduo exatamente 1,6 gramas de proteína por cada quilo de peso, ou seja, é o mínimo necessário para ele conseguir fazer a manutenção da massa muscular dele. E eu consegui dividir bem uniforme. Olha só que bacana que ficou esse fracionamento. 23% no café, 23% no lanche da tarde, 27% no almoço, 27% no jantar. Só que até o momento eu tive 764 calorias. Esse indivíduo gasta 2.000 e eu planejei com ele uma dieta de 1.500 calorias. Então aqui eu tenho mais 800, 750 calorias para complementar essa dieta. Aí eu falo para ele, e no café da manhã, junto com esses 3 ovos e o queijo, o que que normalmente você come? Ah, eu gosto de comer um pãozinho. Quantas fatias de pão? 3 fatias de pão. Então vamos lá, 3 fatias de pão. Vamos lá, pão integral, pão tradicional. E no almoço, ah, eu gosto de comer verdura, gosto de comer legume, gosto de comer arroz, gosto de comer feijão, coloco um pouquinho de azeite na salada, só um pouquinho, beleza. Aí aqui, eu chego aqui para escolher os alimentos e aqui eu começo a passar um pouco mais de informação desde que seja necessário. Eu falo, olha, lembra que eu falei que, por exemplo, sua homocisteína, vamos dar um exemplo aqui, que sua homocisteína deu alta, e para homocisteína, para fazer o processo de metilação, é interessante trabalhar com ácido fólico, que é a vitamina B9. Você sabia que a couve é uma ótima fonte de vitamina B9? Vamos trabalhar com ela? Pô, gosto de couve, Ciro, pode colocar. E chicória, você gosta de chicória? Sei lá, que eu li aqui chicória em cima. Ah, gosto de chicória. Você sabia que chicória é fonte de inulina, uma fibra prebiótica que consegue melhorar a saúde do seu intestino, reduzindo a inflamação e às vezes até auxiliando no tratamento daquela fluoxetina que você usa, aquele, por exemplo, mecanismo para antidepressivo, porque quando você melhora a saúde intestinal, você reduz a inflamação, consequentemente você reduz os sintomas. Eu vou informando para cada alimento que eu vou colocando. Às vezes eu só simplesmente coloco alface, ah, gosto de comer cenoura, gosto de comer brócolis, o aplicativo gera tudo isso aqui. Mas eu gosto de deixar alguns específicos para ele lembrar o motivo e a razão de por que é interessante. Tomate, ah, porque, por exemplo, homem, eu falo assim, olha, o tomate é interessante você consumir, porque tomate é fonte de licopeno, e o licopeno ele é um protetor da próstata, um câncer extremamente mortal no nosso gênero, e você vai passando informação, informa, não tem medo de falar com o paciente. E o arroz, você gosta de arroz branco integral? Ah, gosto mais do arroz branco. Mas gosta de batata doce? Gosto. Gosta de inhame? Gosto. Gosta de quinoa? Gosto. E feijão? Ah, gosto de feijão carioca, gosto de lentilha. E azeite? Ah, coloco só o azeite extra virgem mesmo e coloco. O seu almoço é parecido com o seu jantar? É, quase igualzinho. Então eu vou lá, duplico, dou Ctrl C, Ctrl V, deleto do cálculo, já tenho aqui almoço e jantar. E no seu lanche da tarde, que você falou para mim do whey protein, você quer consumir junto com alguma coisa ou só o whey protein para você é suficiente? Você não quer comer uma fruta? Ah, Ciro, eu quero comer aquela aveia lá, você falou para mim da aveia, que é interessante aí para minha pele, para reduzir meu colesterol. Então, beleza, vamos trabalhar com aveia. Vou colocar aqui aveia. Mas você acha que vai ficar legal o whey com aveia, né? Às vezes não fica tão gostoso, não quer colocar uma fruta? Vamos colocar uma fruta. Me fala 4 que vem na sua cabeça. Ah, banana, maçã, e só como banana e maçã. Tá bom, tô colocando aqui. Montei a dieta dessa pessoa.
Consegui dar 2 gramas de proteína por cada quilo de peso, só que, opa, 1.760 calorias. Eu faço isso na minha tela do lado, a pessoa tá vendo. Eu falo assim, ó, é o seguinte, a gente tem 260 calorias que eu preciso tirar aqui de algum lugar. Vamos conseguir reduzir um pouquinho o seu jantar, já que você não faz muita coisa no período noturno? Ah, tá bom, não preciso comer feijão no jantar, posso comer um pouquinho menos de carboidrato. 1.613 calorias. Esse seu café da manhã que você falou pra mim que você consome 3 pães, será que não tem como você consumir um pãozinho? Ah, meu, dá pra comer uma fatia, não tem problema. Coloco uma fatia, 1.459. Vou aumentar um pouquinho mais o carboidrato aqui, pronto, 1.492 calorias, 1.500 calorias, consegui chegar basicamente aqui na função, no resultado que eu estava procurando para esse paciente em específico chegar no resultado dele. Eu clico aqui automaticamente, né? Clico aqui para gerar a dieta, visualizar o PDF, e está aqui basicamente a dieta do paciente. Então tem a prescrição e tem aqui o café, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. E aí o que eu gosto de fazer? O que normalmente eu gosto de fazer? Eu chego e falo assim, ó, esse aqui é o seu café da manhã. Você tem aqui, ó, a medida, a quantidade e a quantidade em grama. Então eu gostaria que você pesasse os alimentos e tudo mais. Só que minha pergunta é, o café da manhã, você quer consumir até a próxima consulta, sempre 3 ovos, uma fatia de pão e uma fatia de queijo? Você não liga de consumir isso todos os dias? Aí ele fala, putz, cara, comer ovo todo dia é meio complicado. Às vezes eu acordo sem fome. Eu vou lá e falo, não tem problema, vamos lá. Chamo de café da manhã, opção 1. Eu clico aqui para duplicar, tiro do cálculo, mudo para o nome de opção 2, deleto as coisas que tem aqui e basicamente eu tenho uma opção 2. Eu tenho a primeira opção que tem 286 calorias e a segunda opção tem 0 calorias. Então eu preciso montar uma dieta, um cardápio, uma refeição que tenha a mesma quantidade calórica, porque não importa se ele escolhe a opção 1 ou 2, vai ter a mesma quantidade de caloria. Eu falo, o que você quer consumir? Ah, Ciro, eu consumiria um iogurte. Então, beleza, coloquei um iogurte. E o iogurte que você vai consumir? Um iogurte proteico ou sem proteína? Ah, é muito caro o proteico, vamos colocar um sem proteína. Eu vou lá então falar, então coloca um scoopzinho de whey, para pelo menos bater a recomendação de proteína da refeição. Coloco o scoopzinho de whey na refeição. Vejo aqui, colocar mais um pouquinho de whey. Aí ficou um pouquinho maior, 1,5, beleza. Só que ainda falta mais 100 calorias. Vamos colocar o quê? Vamos colocar uma fruta? Vamos colocar uma fruta. Ele vai lá, gosta de consumir esse iogurte com banana. Então coloca o banana. Faltou mais 30 calorias. Você quer colocar um pouquinho mais de aveia, granola, amendoim, castanha, semente? Ah, não, vamos colocar a aveia. Vou lá e coloco a aveia. Ajeito a quantidade. Aveia aqui, cadê a aveia? Aveia, pronto. Primeira refeição, 286 calorias. Segunda refeição, a opção 2, 289 calorias. Tá aqui, volto de novo e vou fazendo isso passo a passo, refeição por refeição. Então tem aqui, ó, opção 1, opção 2. Resolvido. E eu vou fazendo isso todas as refeições com o paciente, mostrando o cálculo, como é feito, como é importante saber sobre as opções, até fazer a montagem completa da dieta. Quando eu montei a dieta completa, basicamente eu clico aqui, clico para liberar para o paciente, liberar para o paciente. Pronto, automaticamente o paciente já baixa o aplicativo no celular e todo esse PDF que eu mostrei para vocês, né, todo esse arquivo com o texto corrido, mais aquele monte de opção, vai estar gerado no aplicativo. Então, um esquema, pessoal, dá para fazer, é possível, você só precisa se planejar. O cálculo da dieta é uma coisa que eu faço em 20 minutos no máximo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês apliquem isso no dia de vocês. Não pense que todas as consultas nutricionais têm que ser igual, eu só quis mostrar a minha consulta para vocês, que talvez ajude, dê alguma ideia para você melhorar o seu e por aí vai, tá bom? Até o próximo vídeo.